Boa noite, queridos irmãos e irmãs, tarefeiros da casa, simpatizantes, queridos corações que passam pelo YouTube para ver, para assistir, em mais um momento de alegria por estarmos juntos e falar do tema, que o tema nos enche a alma, nos enche o coração de gratidão. Sejam todos bem-vindos a essa plataforma, onde as nossas ações em comum, procurando estudo, procurando esclarecimento, brindarmos essa noite, né? E vamos lá, meus irmãos queridos, vamos ler uma página de palavras luminosas, para que a gente possa já alinhavando os nossos pensamentos, os batimentos do coração, essa união com a espiritualidade que nos favorece sempre o bem, o bom, o melhor, o aconchego, a paz na alma, o bom direcionamento dos nossos pensamentos e ações. Vamos lá. Página de preparo, queridos. Atenção, Francisco Cândido Xavier, e na psicografia do nosso querido e inovitável irmão Emmanuel, né? A lição é 20, confia, serve e segue. O claro nas fileiras, a saudade na marcha. Na jornada redentora da fé, monte acima, no enlaço da meta, vislumbrada pelo ideal, sofres a separação dos companheiros queridos, como se trouxesses o coração traumatizado por dolorosa cirurgia. Almejarias seguir à frente com todos aqueles que abraçaste nas horas primeiras da confiança, quando a renovação amanhecia nas paisagens mais íntimas de tua alma. Entretanto, à medida que avançam os ponteiros no relógio da experiência, fitas com mais sofrimento e mais espanto, quantos te dizem adeus no rumo de realizações outras, às vezes como se houvessem perdido a bússola que lhes norteava a existência. Continuas trilha adiante, imaginando carrear aflitivas lesões ocultas. No entanto, é forçoso regeneres os próprios sentimentos nas fontes da compreensão, a fim de que te certifiques de que o amor não desapareceu. Lembra-te de que, nos caminhos da evolução e da vida, cada viajor transporta consigo necessidades e encargos diferentes, conquanto se identifique todos no mesmo objetivo para atingir. Esse é induzido a recolher alguém que permanece à distância. Outro deve buscar determinada afeição pela qual se disponibiliza aquele outro, precisa afastar-se temporariamente do grupo para resgatar certa conta, a fim de prosseguir mais tarde, estrada fora, sem qualquer conflito de consciência. Temos ainda os que se afiguram no trabalho e exigem a pausa do descanso, os que adoeceram do ponto de vista espiritual e requisitam hospitalização na retaguarda e outros que foram chamados por ordem do plano superior ao desempenho de tarefa cujas finalidades não nos é dado, de pronto, perceber. Não mentalizes decepções, deserções, desenganos, desencantos. Abençoa a todos os companheiros de serviço e de esperança, que assumem posição diversa da tua, e a fervorar-te cada vez mais na execução da tarefa que a fé te reservou, reconhecendo que a divina providência a todos nos enxerga e acompanha sem desamparar a nenhum de nós. E confia, serve e segue para diante, oferecendo aos outros o melhor de ti mesmo e doando à vida o melhor que possas, porque um dia todos nós reuniremos no país
da perfeita fraternidade, sem lágrimas da consciência e sem angústia da morte, nas eternas alegrias do amor de Deus. Que assim seja. Vamos orar. Senhor, nós te pedimos, nesse momento, que nos brinde essa noite, onde o seu amor, onde as presenças espirituais, que são elas, Senhor, que nutrem a nossa alma, que nos dão a oportunidade do trabalho na casa do caminho e que nos cerca de muito cuidado para que possamos realizar todas as vezes que nos empenhamos a um trabalho de levar a boa nova. Assim, Senhor Jesus, mestre de amor, que o nosso patrono, Dr. Bezerra de Menezes, nos auxilie com seus falangeiros do bem, norteando cada palavra, cada emoção sentida nesse estudo dessa noite e de todas as noites que virão. Que a nossa Mãe Maria Santíssima nos guarde o coração, a sensibilidade para ouvir e assim deixar penetrar palavras esclarecedoras, iluminativas ao nosso coração, ao ser que clama, Senhor, pelas benesses, pelo amparo e pelo bom equilíbrio da nossa alma em caminho. Muita paz a todos nós, queridos irmãos. Graças a Deus. Então, vamos lá. Nós outros estamos aqui, junto com vocês, com todos os que estão nos cercando do mundo invisível, do mundo espiritual. Estamos aqui para conversarmos, para falarmos com palavras luminosas, esclarecedoras, do codificador da nossa doutrina espírita. Ele, nosso irmão Allan Kardec. Leão Hippolyte Rivail. É ele, o nosso momento de agora. Leão Hippolyte Denisard Rivail, o codificador. Todos nós, com o passar do tempo, nós vamos sempre nos buscando informações, como é a doutrina espírita, informações, esclarecimento. E aí a gente fala assim, vai falar do codificador? Não cansaremos de falar dele e de versar esse momento que nos cabe mais esclarecimento, mais nuances de informações e dedicar a ele a nossa eterna gratidão por essas paragens de agora, do ano de 2022, né, século XXI, onde temos todos os aparatos materiais, mas principalmente o espiritual. Esse que é o nosso norte, a nossa bússola, o nosso prumo, o nosso equilíbrio, para as paragens que virão, para o nortear dos nossos passos, para a conduta reflexiva da nossa vida, e assim caminharmos para a evolução, tanto da nossa terra íntima, né, dos nossos corações, da nossa alma, quanto para essa vastidão que é o mundo, que é a terra, encarnados e desencarnados. Então, começamos agora esse momento, onde vamos partilhar juntos notícias, entendimento, acerca desse companheiro, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804 e desencarnou no ano de 1869, mais ou menos 65 anos. Um ser que veio pela determinação do mais alto, ingressar ao mundo, né, encarnado nas paragens da França. E ele foi preparado, como todos nós somos preparados para estarmos aqui no globo da Terra,
Todos nós temos uma programação, temos um tratado bastante minucioso, onde Deus Pai Todo-Poderoso, né, congrega a cada um esse cuidado para quando aqui nós vamos retornar, né, ao corpo físico, vestir a vestimenta física. E tal qual se deu também com Allan Kardec. Depois nós vamos também falar sobre esse nome. O nome dele, Léon Hippolyte Denisard Rivail, mas com o pseudônimo de Allan Kardec. Então, como toda a família, né, ele teve a sua preparação para vir nas paragens do Velho Mundo, da França. E por que ele nasceu na França? Tem muitas pessoas que perguntam. São tantas perguntas, né? Tantas perguntas. E por quê? E por quê? E por quê? Então, ele, sabendo desses porquê todos, né? A gente vai aqui levantar um pouco o véu, porque a oportunidade que temos de entendimento já nos chega, graças a Deus, graças a Jesus, Cristo Consolador. Então, de uma família, né, onde seu pai e sua mãe, seu pai, João Batista, a sua mãe, Luíse do Ramel, consorciaram-se, né, no ano de 1793, esse casal. E desse casal tiveram 3 filhos. Uma filha, né, que era a Marie François e Auguste François, um menino e uma menina. Só que os dois desencarnaram, né, antes do codificador, do Leon reencarnar. Então, naquele período em que houve o consorciar do João Batista e a Luiz do Ramel, era um momento bastante difícil, né? Não era fácil, era guerras napoleônicas, guilhotinas, então era um período bastante difícil, e na história a gente vê isso. E aí esse casal tem esses 2 filhos primeiros, né? E desencarnam. E aí o pai, né, o João Batista, ele é chamado para um serviço militar, e aí ele vai, porque foi recrutado, né, e vai. O avô materno, ele é guilhotinado. Então, vocês imaginam como é que essa mãe fica, né? O marido vai ser convocado para, porque as guerras napoleônicas estão chamando, né, como acontece. E aí ele vai. E aí os 2 filhos nascem e desencarnam quase um próximo do outro. E essa mãe fica tão triste, e aí, quando dá o passamento das crianças, o pai dela que desencarna também, aí ela fica sabendo que ela está grávida de Leão. Leão já está no seu ventre. E aí o pai, ali naquele envolvimento com o militarismo, com a guerra, enfim, ela vai para uma estância de águas, que não é, ali em Lyon, é numa outra cidadezinha, né? Bourg-en-Bresse. E vai para lá, nessa estância de água, e ali ela é muito bem cuidada, com todas as dores da perda que ela teve dos 2 pequenos. Aí ela vai para esse local, e vocês sabem que a água é uma maravilhosa, né? Águas minerais, fontes de águas, e ali ela tem, né? Ela aguarda, esperando, né, no seu ventre o nosso codificador, e ele nasce e ela tem toda a assistência. Ela era de uma família mais abastada, né? Tinham condições, tal, tal. Só que nesse interim, o pai do Allan Kardec, ele é dado como morto. Ele é levado para a guerra, né? E não se tem notícia, não se teve mais notícia dele. E ela segue, a mãe do Allan Kardec segue
né, a Louise segue, Louise Duhamel segue com Allan Kardec, criando, e a família tem um pouco mais de condições. Aos 10 anos, ele vai para Yverdon, que é uma escola de elite, né, onde pessoas abastadas é que iam até lá para colocar seus filhos até lá e estudar. Né, e ele foi, e lá ele encontra, né, o nosso mestre também, Pestalozzi, e ali eles se dão como lembranças, né, de outroras, de outras reencarnações também, e ali ele estuda, e é uma mente bastante brilhante, o Kardec, né, o Leão. E logo, logo, quando a pessoa que se instrui com mais rapidez, naquela época ele não foi dar aula para Pestalozzi, ele foi ajudá-lo, né? Então, ele administrava tarefas para os outros colegas, por ele ter mais acessível a parte intelectiva dele, então ele ajudava os outros colegas nos deveres e na própria matéria mesmo que era dada. E a mente muito inteligente, muito capaz. E dali ele passa a fazer todo esse trabalho. E ele tira o bacharelado dele em letras e já começa, com bem pouca idade, a escrever. Ele já começa a escrever, eu acho que com 20 anos já, né? Ele vai para Paris e começa já a fazer a sua trajetória como educador, né? Como professor. E ele dá até uma ajuda muito grande ao governo da França, né, para nortear e orientar as condições pedagógicas para os ensinos na França, né? Então, você vê aí uma mente maravilhosa que tinha, né, veio preparado para fazer o que teve que fazer, o que fez tão fabulosamente, tão maravilhosamente, e com uma assessoria muito grande. Então, aí vai caminhando, tal, escreve livro, e ali naquele meio, né, onde o iluminismo, onde tudo estava sendo promovido para o bem. A gente fala assim, o Kardec veio para codificar a doutrina espírita. Não só veio para codificar, ele veio para alavancar o progresso da humanidade. Porque junto a ele veio vários espíritos, porque Deus é Deus, e ele não tem um olhar como o nosso, né? Jesus não tem um olhar como o nosso, um olhar materializado, ele tem um olhar da amplidão, da eternidade. E junto com Kardec, naqueles mesmos momentos de acessar o plano da Terra, veio a incrementação e a superação, colocar para cima, em ápice, a inteligência humana. Aí veio na área da química, da física, na área da história, na área das artes, enfim. Então, Kardec, ele não veio só para a codificação do espiritismo, ele veio para alavancar o progresso da humanidade. Olha, como assim? Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu falei assim, meu Deus, como Jesus, como o nosso amado Deus de bondade, de misericórdia, ele faz todo um conglomerado de ação, né, em conjunto, fraterna, ordeira, disciplinada, amorosa, atenciosa, e não no momento, mas na projeção, né, da extensão inenarrável do mundo, de todas as coisas, para a evolução surgir, para tudo ser eliminado das peias e de todas as nossas condições ainda tão precárias que temos e que trazemos de outrora. Aí vem o codificador maravilhosamente fazendo essa sua passagem aqui sobre a Terra e deixando, né, o seu contributo, que é a doutrina espírita. E além disso, até porque ele falava várias línguas, entendia de matemática, de física, de química, escrevia, então era uma mente luminosa. Então, quando a gente pensa sobre isso, inclusive estou falando até a meu respeito, quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa, meu Deus, quanto que um espírito chega a essa condição? E por que o nome dele é Allan Kardec? Porque nesse momento, enquanto as mesas girantes estavam acontecendo e ele foi observar para ver o que era,
ele se depara com uma observação muito grande, né? E ele, um espírito bastante perspicaz, como é que uma mesa vai falar? E aí ele começa, foi convidado, né, para assistir uma dessas reuniões, e dentre essas reuniões, esse convite o fez olhar para aquilo e não acreditar de pronto, mas ele sabia, estudava o magnetismo. E ele começou a ver que era uma roda de conversas frívolas, onde os espíritos se introduziam e falavam frivolidades. Mas ele começou a fazer perguntas mais incisivas, perguntas mais inteligentes, capazes, né? E os espíritos responderam, e aí ele, nossa, então há algo mais do que uma simples mesa, ou do que uma conversa vã. Para uma conversa de cunho moral, perguntas elevadas, respostas elevadas. E assim ele começou a fazer, né, o seu entendimento sobre isso, e aí as coisas foram trafegando por caminhos bastante preparados. E dentre esses momentos, nós tivemos, assim, esse momento maravilhoso dele poder consorciar com os espíritos, né, através, primeiramente, das mesas girantes, e depois ele fazer essas perguntas, e os espíritos, né, que trabalhavam com ele, normalmente eram espíritos encarnados de jovem, né, jovem, aí nós tinha as meninas, né, que participavam dessa atividade, eram as meninas Budan. Elas tinham chegado junto com o pai, que estavam fazendo o comércio do açúcar. Então, elas moravam do lado oposto da França, numa cidade, né? O lado oposto da França era numa ilha, a Ilha da União, a Ilha da Reunião. Então, quando os pais vieram para a França, trouxeram elas, e aí a reunião estava acontecendo, elas eram médios, e elas já eram médios lá na Ilha da Reunião, e lá elas recebiam, participava do grupo, um espírito chamado Zéfiro. E quando em contato com Kardec, o Zéfiro o saúda e diz que ele era o Duida, o mestre dele em vidas passadas. Por quê? O druidismo, na época que ele apareceu lá nas Galhas, lá na Europa, era uma seita, uma religião bastante antiga, né? Ela fazia parte lá dos Césares, antes até de Cristo. E aí o Allan Kardec, ele era, né, mestre nessa denominação, nessa religião. E essa religião, eles acreditavam na reencarnação, na mediunidade, na evolução. E, em contato com essas meninas que eram médium, o Zéfiro falou com ele, né? Saudou ele. E o Zéfiro participa, então, depois dessa reunião espiritual, para que a doutrina espírita possa já ser avaliada e ser já derramada no cunho versado pela inteligência e pela capacidade de Kardec e as comunicações que vinham. Então, eram os cadernos que ele escrevia, né? E aí fazia toda essa compilação, e os médios ali presentes eram essas meninas, e depois eles observavam, analisavam. Primeiro um pouco, né, de médios, depois cerca de 10 médios para fazer essa participação, quando ele fazia as perguntas, e vinham de vários locais a resposta. Naquele tempo, fez-se isso, e isso foi muito verídico, porque não era no nosso tempo. Vamos pensar agora no nosso tempo. Já pensou se fizesse isso agora? Onde a internet, você clica aqui e tem notícias lá, do outro lado do mundo? Não seria viável. Então, as notícias, elas chegavam de ninguém se conhecer, não tinha conhecimento. Era obra dos espíritos mesmos, que nós não temos dúvidas.
Nós fizemos essa análise de comparação, até porque, como que essas perguntas vinham? Nós vinham pelo correio, né, pelo navio, enfim, era muito difícil, né? Na época não tinha televisão, não tinha internet, mas tinha o consórcio espiritual com bastante pujança, com bastante, né, veemência do valor que hoje, quando a gente passa para olhar, para estudar sobre, a gente começa a olhar e fala assim, meu Deus, quanto trabalho, quanta insistência, quanto objetivo, quanta determinação, e assim era a tônica do nosso codificador. Então, seu nome era Allan Kardec por conta dele ter tido uma encarnação, né, como druida. E assim, ele queria fazer com que as coisas fossem muito claras, então ele colocou o nome Allan Kardec para não empanar toda uma situação que ele já tinha como espírito encarnado, Leon Hippolyte Denisard Rivaio. Ele não queria fazer mistura. Então, por isso, foi indicado, foi sugerido a ele que usasse o pseudônimo de Allan Kardec. E assim, meus irmãos, essa valorosa ação de conjunto espiritual, né, foi fazendo com que ele pudesse levar a efeito todo o seu trabalho da codificação. Primeiramente, o Livro dos Espíritos, né, em primeiro momento, em 1857, a primeira edição, ela tinha só 501 pergunta e resposta. Depois, a segunda edição, que ficou essa, já ficou, né, imprimida e pronto. 1860, a segunda edição. Aí essa já tinha 1019 perguntas. Então, como é que ele conseguiu fazer tudo isso? Ele era muito sagaz no seu trabalho, nas suas perguntas. Então, ele perguntava, né? Fazia a pergunta. Aí, daquela pergunta, da resposta, ele fazia outra pergunta, né? Quem foi Pedro II? Tá? Aí a pessoa dava a resposta. Isso é um exemplo. Aí ele perguntava, Pedro II foi quem? Então, foi sempre aquele espírito que pesquisava, que ele não se dobrava no primeiro momento, antes da análise profunda, antes dessa solidez, procurando o esclarecimento, procurando as minúcias, porque quando, assim, gente, quando a gente começa adentra a doutrina espírita e começa a estudar, a gente vai vendo quanto nós precisamos mudar o nosso modo de pensar. Porque, assim, é um marco divisório na nossa vida. Antes de ser espírita e depois de ser espírita. Né? Fica uma coisa, assim, bastante bem sentida quando você adentra com profundidade, buscando o esclarecimento através da codificação da doutrina espírita. Por isso que o estudo é essencial, porque você abre leques, a gente muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de sentir a vida, de sentir os problemas, de sentir os amigos, os inimigos, os irmãos, os afetos, os desafetos. É para isso que a doutrina espírita está na nossa vida, na nossa vida, por isso ele é o Cristo rede vivo, o Cristo Consolador, e nós estamos precisando desse consolo muito, porque só o que nós estamos vivendo. Por isso que a homenagem a Kardec é sempre, não é só no dia 3, não é só no dia 4, dia 1º, dia 5, outubro, novembro, dezembro, é em todo momento que a gente olha para nós mesmos e vemos quanto tempo já se passou, né? 218 anos da codificação. Para outras doutrinas, é nova, mas com uma profundidade muito grande, porque o Pai delegou a alguém para vir ser o codificador, mais alguém que era o professor. O professor. Nenhum dos estágios de nascedouro de religião temos uma característica dessa. Vamos pensar? Um professor, um educador, por natureza, por obra, por trabalhos, diante de outrora, de antanho. Então, antes de tudo, ele era o ser, o espírito encarnado, o verbo da vida
que se une aos espíritos, ao espírito da verdade, né? Que grandemente oferece a sua voz redentora de amor, de carinho, de atenção, de cuidado. Pois ele diz: eu irei e deixarei o Consolador prometido. Por isso que a doutrina espírita é o Consolador. Porque Jesus vem em tempos, né, colocar essa planificação através do estudo, buscando a mente humana para se integrar e sair do ócio para a libertação da mente, com palavras e assuntos esclarecedores que movimentam transformações em nós. Por isso dizemos sempre, antes de ser espírita e depois de ser espírita. Graças a Deus, eu não nasci em berço espírita, em berço católico, mas uma mãe e um pai de muita fé e integridade, né? Bem nova, bem na primeira mocidade da minha vida, quase criança, eu me tornei espírita. E hoje estou aqui com meu coração batendo forte por falar e esclarecer a todos vocês do quanto é bom, do quanto é radiosa a presença dos amigos espirituais que estão grafados nas declarações, nas perguntas e nas respostas que Kardec, o codificador, nos oferece no tempo certo, na hora certa. Então, agradecer não é uma questão simples, é uma questão profunda, porque mexe com a nossa alma. Nós vamos sair daqui dessa encarnação, talvez a gente não saiba ainda como estudar, né, entender todo o valor da doutrina. Talvez a gente ainda não, mas vamos passando de grau em grau, de tempo em tempo, para sedimentar esse entendimento, né, essa luz espiritual na nossa vida, procurando espiritualidade dentro de nós. Porque hoje, meus irmãos, nós estamos precisando muito de espiritualidade, né? Tem muita coisa acontecendo, muitas dores, muitos desafios, mas nós temos na nossa mão, no nosso caminho, na nossa vida, esse manancial de informação. Basta querermos. Basta imprimirmos força e coragem, né? Porque o Espiritismo é a expressão mais simples, mais delicada para tocar o nosso coração, para tocar a nossa alma, para fazer as mudanças necessárias na nossa vida, nessa encarnação que nós estamos. Porque virão outras encarnações? Sim, com certeza, virão outras encarnações. Virão outras situações a serem vividas, a serem encaminhadas, né, no nosso contributo de espíritos. Então, nós temos as obras, né? Nós temos as obras. Livro dos Espíritos, em 1857, que ele foi publicado, essas questões, a base do movimento espírita, né, que é o nosso Livro dos Espíritos. Né? Nós temos o Livro dos Médiuns, que foi publicado em 1861, o aspecto dele é experimental e científico, né, que ele fala que da mediunidade, é a carta magna da mediunidade. Nós estamos vendo mediunidade por aí, né, por todos nós, porque todos somos médios, uns com mais potências, outros com menos, mas todos somos médios. Mas com a cartilha do Livro dos Médiuns, nós vamos longe, porque nós temos um norte, nós temos uma bússola, que é o Livro dos Médiuns. Vou voltar no Livro dos Espíritos. As perguntas e respostas, nossa Senhora, que aqui, ó, batem fundo no nosso coração, né? A parte moral, a parte espiritual, né? A parte da mudança nossa, enfim. Aí vem o Evangelho, publicado em 1864, que aborda a moral, né? A moral do Cristo, as parábolas, o Sermão do Monte, e todas as virtudes que precisamos exalar, aprender, pelo menos começar a alinhavar em nosso ser.
né? Aí nós temos O Céu e o Inferno, publicado em 1865, trata-se da justiça divina de acordo com o Espiritismo, né? A morte não existe, né? A comunicação e todas as questões que versam em outras doutrinas. O Céu e o Inferno informa também. A Gênese, maravilhosa Gênese, né? O Nascedouro, publicado em 1868, traz os milagres, as predições segundo o Espiritismo e trata do princípio do mundo. E trata de a gente viver hoje o que nós estamos vivendo e não achar que o mundo vai acabar. Vamos ler a obra, vamos estudar a obra, vamos estar renteando com esses espíritos que querem nos alavancar, espíritos luminosos que nos conhecem de tanto tempo e que sabe das nossas lutas, mas vamos lutar conosco mesmo, com as nossas dificuldades, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, e que Jesus seja sempre em nossa vida, o nosso eleito, o nosso modelo e guia, e Kardec, a nossa gratidão, a nossa eterna gratidão. E assim, meus irmãos, nessas falas tão simples, né? Aí nós temos aqui a nossa irmã Amélie Boudet, que consorciou com Kardec, a sua querida Gabi, assim como ele chamava com todo carinho. Foi um encontro de almas. A gente sabe que não existe alma gêmea, mas existe almas afins. Então, a alma de Amélie Boudet com a alma do Leão, do Kardec, se uniram para que esse contributo fosse levado, né, em frente, levado a bom termo. E essa mulher tão querida, tão amada por ele, né, 9 anos mais velha que ele, mas já era uma pessoa de muita luz, de muito estudo, uma diplomata, né, escrevia, já tinha, quando ela conheceu Kardec, ela já tinha escrito 3 livros. Então, eles já tinham já uma fala de intelecto que se envolvia, porque tinha o mesmo nível, né, a mesma condição do espírito que versa sobre a inteligência, a capacidade de observar, e ela foi uma grande promotora para que isso se desse, né? Por exemplo, um exemplo bastante rápido para todos nós, ela tinha a casa dela, só que como nós temos a nossa casa, a mulher na casa gosta de governar a casa, botar as coisas do seu jeito, do seu modo, da sua maneira. A casa dela não era assim. A casa dela era onde tinha, né, a sociedade parisiense, era na casa dela, aonde ela recebia os peregrinos, os estrangeiros, e o Kardec comprou os mobiliários da casa dela para atender toda essa situação, onde fazia reunião, né, onde fazia reunião. Você imagina uma mulher admitir isso? Mas a Gabi, a Amélie Gabriele Boudet, ela aceitou. E ela viveu isso. Uma administradora fabulosa. Quando o Kardec desencarna, ela pega faz um testamento e coloca tudo isso na Sociedade Espírita Parisiense, para que os livros fossem cada vez mais promovidos e todos pudessem ler, tivesse esclarecimento e num preço bem baixo. Então, ela não fica com nada. E ela administra muito bem esses bens para poder alavancar, né, a sociedade parisiense e os livros. Aí vem a obra póstuma, que foi depois dele, que ele, quando desencarna, a obra póstuma é colocada também, e como é um dos livros que a gente tem ali toda uma análise, né, das viagens dele, aí tem a viagem espírita, né, tem a revista espírita, então ela incrementa, ela passa um bom tempo antes de desencarnar, após o desencarne de Kardec, e ela faz essa administração muito bem. Então, é uma pessoa preparada também, de muito amor no coração, né, de muita paz e de muito carinho. Ainda tem mais uma coisa que eu posso falar da Mili. Ela participava das reuniões mediúnicas, e todas as vezes que ela participava, como Kardec também participava, ele era espírito, né, de coesão, quando os espíritos vinham através da psicofonia, bastante difícil de serem tratados, ele vinha com o jeito dele, todo austero, tudo positivo. E ela, sabe o que ela fazia? Vamos orar. Então ela falava,
Quando eram aqueles espíritos muito recalcitrantes, ela pedia para orar. Numa reunião, ela fazia 3, 4 preces. E aí os espíritos se acalmavam. O que era isso? Era o espírito delicado dela, amoroso, né? Amoroso, que vinha e proferia as preces. Eles não tiveram filhos, mas tiveram jovens à sua volta, onde ele fazia todo um tratado com esses jovens, né? Alertando, ensinando. Tinham, né? As crianças também. Então, espíritos que vieram para fazer todo esse trabalho. E nossa, gratidão eterna. Nós estamos aqui, gente, quase chegando no finalzinho. E eu quero aqui, junto com vocês, né, passar aqui um contributo aqui de gratidão para o nosso codificador. Né? São palavras luminosas. Vamos lá. Saudação a Kardec. Gratidão a Kardec. Venho dizer por ter desvendado o dom do saber. Obrigado, amigo, por ter o dom de saber de onde vim, por que estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Por seu trabalho, hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo redivivo, e a nossa fé hoje é raciocinada. Apenas caminhar. Não há mais nada a temer. Apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado pelo Espiritismo e a vida dedicada pelo Espiritismo. E assim, meus irmãos, nós vamos caminhando com toda essa certeza. Olha que lindo. Essa é uma melodia cuja letra é muito linda, maravilhosa, e ela faz a gente nos remeter a tudo de bom que temos aqui na nossa vida, a toda essa organização, né, dos espíritos que vieram nos abalizar para esse momento na Terra. E assim nós caminharmos frente a frente, lado a lado, procurando sempre, né, um motivo para que essas conjugações, essas revelações superiores chegassem aqui e consolidar o Consolador prometido, né? Porque fora da caridade não há salvação. Fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E assim, queridos irmãos, vamos nos despedindo, orando, caminhando e agradecendo profundamente, agradecendo tudo que nós estamos recebendo, acalmando os nossos corações, né? Então, mais uma colocação para nós. Quando no dia 31 de março de 1869, o aneurisma, porque o nosso querido Kardec, ele tinha problemas circulatórios, né? Circulatório. Por que nós estamos fazendo a referência? Porque houve um tempo aí atrás que as pessoas confrontativas, falando que Kardec foi suicida. Não foi. Ele teve um problema muito sério, desde novo, né, da circulação dele. Aí ele desencarnou com aneurisma. Rompendo-se, arrebentou os liames que o retinha a carne. Temporariamente a França chorou. Um filho que partiu, mas o mundo respeitou e amou um apóstolo que retornava à pátria espiritual. Mestre, recordando a data de sua desencarnação, há mais de 2 séculos, em Paris, os benefícios da sua mensagem de amor e discernimento alçam os céus a prece de júbilo por constatarem que o matrimônio da ciência com a religião, de que você se fez intermediário excepcional,
hoje se realiza quando o sol da doutrina espírita clareia o pensamento que avança pela senda da razão pura, dentro dos postulados de uma religião científica, pelo seu sacrifício codificada. Palavras do nosso irmão Viana de Carvalho. Muita paz, queridos. Vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade de partilhar com todos vocês, queridos, essa homenagem ao nosso codificador, Leão Hippolyte Denisard Rivai, Allan Kardec, que sobe aos céus a nossa rogativa, o nosso preito de gratidão, para que cada vez mais nos sintamos abençoados, cuidados, lenidos das nossas dores, e sempre aberta à oportunidade da transformação, que a doutrina dos Espíritos, codificada por ti, desce à terra em tempos, porque o tempo das nossas vistas é estreito, mas o tempo onde a eternidade é o páramo divino que nos norteia, entoamos o preito de gratidão. Receba, onde estiver, o nosso coração em obra, levando, através dos nossos exemplos, essa doutrina que consola, que nos faz entender o hoje, para que possamos redimir o ontem e glorificar as horas que estamos vivendo de refrega, mas ao mesmo tempo de libertação para os encarnados e para os desencarnados. Avante, queridos irmãos, companheiros de Antônio, para que a solidez do estudo, da busca, chegue em nossos corações. Almejem ver a fonte clara e limpa que descortina o véu do obscurantismo, porque já é hora, porque já é tempo. Tenham boa vontade, tenham bom ânimo para adentrar aos estudos, para fazer a profissão de fé, igualmente com a mediunidade, com Jesus, por Jesus e para Jesus. Eis a fonte primeira, eis o manancial a ser lapidado e estudado em si. Estuda em si e almeje o tempo de luz em vossas vidas. Muita paz ao coração de todos. Graças a Deus, em nome de todos os falangeiros do bem, em nome daquele que nos ama muito e que nos ajuda e nos ampara incondicionalmente. Muita paz. Graças a Deus. Então, queridos irmãos, até outra oportunidade. Viva Kardec, viva a doutrina e viva o amor, a fraternidade, o perdão, a caridade, a bonomia, a beneficência. Muita paz.